Bonsoir, mes chers amis. Ça va bien? Estão me ouvindo? Ok, deixa eu só botar meu microfone aqui, pessoal. O computador ficou dando uma enrolada aqui para ligar hoje. E bora lá. Então, antes de iniciarmos, alguém tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida, Isa? Não? Tudo va bien? Então me fale. Je vous écoute, alors. É aquela mesma dúvida da conjugação. Qual? Dites-moi, alors. Eu tenho muita dificuldade em conjugar todos os verbos, todos. Todos? Menos o manger, porque você me explicou. Então, calma aí, calma. Falando todos os tempos verbais ou você está falando todos e todos os verbos? Todos de todos os verbos. Lá Todos os tempos lá. verbais, tudo. Não, mas aí tem algo estranho. Você tem estudado? Talvez. Talvez. Ouviram aí, né, pessoal? Talvez, né? Se peut que oui, se peut que não. Estou com todas as dúvidas, não entendi nada. Mas você tem estudado? Não sei, mais ou menos. Mas tá. Qual seria a dúvida, Isa? Tipo assim, você está falando que você não sabe os verbos, né? Mas, Eu não sei, eu sei os verbos. Eu sei os verbos. aham, Mas eu não sei, por exemplo, se eu fosse escrever uma frase, se eu fosse colocar ela no passado, uhum, tem alguns que eu não consigo conjugar, tipo, nem no passado, nem no futuro, eu não sei diferenciar. Então, muitas sei, vezes eu acabo colocando, tipo, é um exemplo, tá? Mas o manger eu sei entendo. conjugar. Uhum. Se eu fosse escrever manger no futuro, você vai comer, eu iria escrever, tipo, vous, vous avez manger com R. Tá certo? Quase. Calma, não. Primeira coisa, você tem que identificar assim, o seguinte, ó. Se você Ai, vai é verdade. dizer, ou seja, você sabe. Só que perceba que às vezes o que acontece é você se confunde. E é normal que a gente possa, né, que possamos nos confundir. Só que é isso. Então, só escrever o verbo, você já olha, "Ah, opa, não vou utilizar o vous avez. Então, o que a gente vai fazer ali, no caso, do que você está dizendo? Se eu for falar o você vai, Vous vous allez. avez. Então, depois dele, o que eu vou colocar? Eu vou colocar verbos no infinitivo. Me fale aí 5 verbos que você lembre aí no infinitivo. Infinitivo. Infinitivo é o verbo sem estar conjugado. Por exemplo, Ah, comer. tá. Falou do comer, né? Vamos lá. Você Tá. vai comer? Manger, Você vai beber? boire, Você vai boire, viajar? voyager, Você vai estudar? étudier. Você vai andar de bike? Aí você foi longe. Você vai pedalar? Pronto. Pedalei. Ou seja, basicamente a mesma coisa, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tivemos 5. Você vai colocar aqui o verbo no infinitivo. Pam, pam, pam. Agora, se eu quiser trazer o passado de cada um desses verbos, o que eu vou precisar saber? Eu vou precisar saber o particípio, né? Então, se eu for falar aqui, ó, você comeu, você comeu. Até interessante, porque a gente já faz como se fosse uma revisão. Ó, você comeu. Qual é o particípio do verbo manger, Isa? Como assim, particípio? No francês, para a gente desenvolver o passé composé, eu preciso do auxiliar, que ou será o verbo avoir ou être, mais o particípio. Então, o particípio do verbo, dos verbos terminados em ER, é só tirar o R e adicionar um acento agudo. Então, quando eu digo aqui o manger, qual é o particípio dele? Pensa assim no português, ó, verbo comer. Particípio seria o quê? Comido, comida, para que possamos desenvolver a voz passiva. Tipo assim, ó, o bolo foi Comido. comido, a torta foi Comida. perfeito. Só que aqui eu fiz o uso da voz passiva. Bolo foi comido. Eu posso fazer isso em francês? Claro. As duas línguas são a mesma coisa. Você só tem que entender isso. Só que aqui, nesse momento, o passé composé, eu quero dizer, eu vou utilizar ou avoir ou être como auxiliar, correto? Mas o particípio
do verbo. Então, no caso do verbo comer, o auxiliar é o avoir. Como é que eu digo eu tenho? Já. Agora, aqui o particípio do verbo comer será manger. Eu só tiro o R e adiciono acento agudo. Então, eu comi. Já mangé. Beleza, je mangé. Agora, você vai fazer a mesma coisa. Aqui, no caso do verbo beber, qual é o particípio do verbo beber? Aí vai ser. Não vai ser. Não vai ser. Não, aí não vai, tipo Recebi, né? assim, não vai encaixar porque é um verbo irregular. Ah, tá. Só que pelo uso, você vai se habituar, tá? Você vai lembrar. Então, o particípio do verbo ar é sempre bi, bi, bi. Então, como eu digo eu bebi? Já vi. Jebi. Você sabe. Jebi. Agora aqui com o outro, vamos dizer aqui, ó. Voyager. Eu viajei. Já voyagé com acento. Isso. Je Ah, voyager. Je voyager. Perfeito. Se eu pegar aqui, ó, vou pegar o verbo querer. Como é que é querer? voar. Qual é o particípio do vouloir? Aí vai ser voulier. Perfeito. Ou seja, você falou que não sabia nada, mas eu estou vendo que você sabe muito. Você está, no caso, está só no migué. Mas vamos lá. Ó, eu quis. Então, eu quis. Já voulais. J'ai voulu. Se eu pegar aqui, vamos lá. O verbo entender. Como é que é entender em francês? Compris. Entender. Comprendre. Ah, olha só, pessoal, ela não sabia nada, agora parece que ela está trocando as coisas assim, ó. Não estou entendendo. Tá, o particípio do comprendre. Aí eu compris. Ah, olha só, ela está sabendo. Do nada. Eu estou brincando, mas é isso. Você sabe. Então, quando você diz que não sabe, na verdade você sabe e sabe muito. Então, ó, se eu disser aqui, eu entendi, eu compreendi, já, J'ai compris. voilà, eu entendi a lição. Já compris? Leçon. Féminin. Lá, La leçon. voilà, j'ai compris la leçon. Eu quis entender a lição. J'avais compris la leçon. Compreender, eu quis compreender, eu Ah, quis entender. O verbo está já no vou... infinitivo. Entendi. Tá vendo? Não sei. Não é que não saiba. Você parando, pensando, você vai chegar ali nisso aqui. Eu quis compreendido? Não faz sentido. Eu quis compreender, eu quis entender. J'ai voulu comprendre. J'ai voulu comprendre la leçon. Voilà. Eu viajei na lição. Imagina algo assim mais, tipo, viajei. Só que nós não iríamos utilizar o voyager. Se você for falar esse contexto de viajar, tipo, ficar doidão, coisa e tal, você vai falar aqui esse verbo, tá? J'ai tripé. Tá? A gente utiliza esse verbo. J'ai tripé. Par exemple, j'ai tripé dans la leçon. Estou fazendo porque eu já pego aqui alguns exemplos da própria estrutura, tá? Mas é simples, dessa forma, ok? Qual outro verbo que você não saiba, que você não sabe, sei lá, tá tranquilo? É, eu só tinha essa dúvida entre colocar no passado e no futuro. Então, se o futuro é o com acento, no passado seria o EZ, né? Ó, se você for colocar no futuro proche, o verbo ele tem que vir no infinitivo. Você vai comer. Ah, Você vai beber, igual no português. Não tem como eu falar, você vai bebido, você vai bebe, você vai bebo, você vai bebemos. Não tem como. A estrutura ela só tem uma. Verbo ir no presente mais um verbo no infinitivo. mas Eu tipo, no vou, tu passado. vais, ele vai, nós vamos, vocês vão, eles vão. E a partir daí o verbo no infinitivo. Então, no passado iria ser a mesma coisa, só que, tipo, iria ser vous avez boire? Vous avez bu. Bi. A mesma coisa. Vous avez bu. Você bebeu. Então, qual é o manger com um EZ no final? Presente. Você come. Ah!
Ah, entendi. Então, Tá o bom? passado ele continua a mesma coisa, só que com um AV? Isso. É porque, digamos, a pronúncia é a mesma, né? Vous mangez, vous avez mangé. Entendeu? Você come. Olha só. Ah, então, tá. Então, no presente é o EZ. Vous mangez. Isso. A característica dos verbos, independentemente aqui de ser regular, irregular, primeiro grupo, segundo, terceiro grupo, não importa. Em suma, 99% do tempo a gente vai ter esse sufixo. Ez, ez, ez. Então, ó, presente. Vous mangez, travaillez, vous voulez, vous pouvez, vous pensez, vous comprenez, vous empruntez, vous prêtez. Ça m'est égal. Então, vai embora. Sempre o ez, tá? No passé composé, você comeu. Vous avez Mangé. mangé. Vous mangez, vous avez mangé. D'accord? D'accord. C'est ça. Então, se eu digo, você quer, vous voulez. Se você quis, vous avez voulu. Aí realmente ele troca, Hum, porque o verbo ele é irregular, tá bom? Aí você tem que, não vou falar decorar, mas se familiarizar com ele, trazendo sempre o contexto. isso acontece no inglês também, né? Eu acho isso de, tipo, entendeu? Sim, sim, Saber o português e o inglês ajuda bastante, porque, tipo, como você já bastante. teve que se familiarizar com o inglês, ajuda muito a me familiarizar com o francês também. Então, Sim, por sim. exemplo, o inglês, ele também tem verbos irregulares, e eu sei que, tipo, não é a mesma coisa. Daí, no francês tem isso, eu entendo. Enfim, muito legal. Vou pegar Sim, é bem meu parecido. A celular. questão ali, quando a gente utiliza, né? A have been, coisa e tal, nananã, é bem parecido com o francês, tá? A gente vai poder utilizar de forma semelhante, tá bom? Ça va? Ça va. Vai bien. Então, bora lá. Oi, Bruna. Eu já ia te chamar de Bárbara, que estava aparecendo Bárbara ali. Todo dia fica errado, desculpa. Bonsoir, ça va bien? Oui, je vais très bien, et vous? Je vais bien, merci beaucoup. Alors, quel serait votre doute? Preposições. De quais? Lugares, de países? A preposição no geral eu sempre fico com dúvidas, sabe? Quando eu vou colocar, por exemplo, para cidades ou para país até, ou quando é na ligação de alguma frase. Tá, bora lá. É bem simples, tá? Você vai perceber que é quase a mesma coisa do português. Então, e é interessante que ela me diga isso, pessoal, porque eu já pratico com vocês, tá? Então, a gente já faz algo mais direto ali. Ó, as preposições. Vou trazer aqui o verbo arriver, ou perdão, aller. E vou poder também colocar o verbo chegar, arriver, tá bom? Se eu disser aqui, em suma, as preposições que nós iremos utilizar de lugares, temos o a lá, a L apóstrofe, temos o, tá? Então, em suma, a gente vai utilizar isso aqui. Agora, em quais momentos, de qual forma? Então, tudo vai depender do contexto. Se você for utilizar concernente às cidades, você vai colocar o a. Vamos aos exemplos práticos. Eu gosto de ir a Paris. Já escrevam aí, por gentileza, tá? Então, a gente já vai fazendo algo bem dinâmico. Então, ó, eu gosto de ir a Paris. Eu gosto de ir a Paris. Paris é uma cidade, pessoal? É, não é? Perfeito. Eu vou utilizar o a. Como é que eu digo eu gosto? Vou utilizar o verbo aimer. Então, eu gosto, j'aime. J'aime aller à Paris. Você sabe. Onde que fica Paris, pessoal? Fica no Sudão, no Paquistão, fica na Inglaterra. Na Inglaterra, na verdade, né? No... Onde que fica? Fica na França. Então, França é um país feminino. O que eu vou fazer? Eu já vou trazer aqui para vocês as preposições que vocês irão utilizar com países femininos. En France, na França, tá? Países femininos, você sempre vai utilizar o en. Ou quando começar por uma vogal. En Argentine. Ça va? Beleza. Então, se eu quiser falar assim, ó, eu quero ir à França.
Eu quero ir à França. Je vais aller en France. Tranquilo? Eu não quero ir à Argentina. Je ne vais pas aller en Argentine. C'est ça. Voltando aqui. Esse alá. O que é o alá? Ele vai ser o nosso a, tá? Você vai utilizar com substantivos femininos que não iniciem por uma vogal, tá bom? Eu vou à fazenda. Fazenda em francês. Ferme. Ferme. Ok? Eu vou à fazenda. Je vais à la ferme. Je vais à la ferme. D'accord? Então, substantivo feminino que não começa por uma vogal. Je vais à la ferme. À la. A L apóstrofe. Quando eu poderei utilizar esse a L apóstrofe? Quando for um substantivo feminino que inicia por uma vogal ou um substantivo masculino que inicia por uma vogal. Então, coloquemos os dois exemplos. A L apóstrofe. A seguinte pergunta. Você vai à escola amanhã? Você vai à escola amanhã? Escola é feminino, correto? Vous allez. Eu vou colocar aqui o alá só para vocês entenderem o porquê do L apóstrofe. Tá? Então, vous allez à la école demain. Perfeito. Opa, como eu disse. Substantivo feminino que inicia por uma vogal. Então, o que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Uma contração, a famosa elisão. Vous allez à l'école demain? Voilà. Ça va? Beleza. Agora eu vou trazer aqui uma outra palavrinha. Só que agora essa palavra será masculina, tá bom? Événement. Événement, en français, significa evento. Tá? A gente vai colocar aqui, ó, seguinte estrutura. Você chegou no evento? Você chegou no evento? Como é que eu digo você chegou, pessoal? Passado do verbo chegar. Escrevam aí antes de eu colocar para vocês. Então, vamos lá. Você chegou no evento? S'il vous plaît. Você chegou. Como é que eu digo? Então, você vai colocar aqui o passé composé com auxiliar être. Vous êtes arrivé. Sinon, vous êtes arrivé. D'accord? E aí, événement, como eu falei, é um substantivo masculino. Então, o que você vai fazer? Le événement. Então, eu não posso deixar esse le. Eu vou trazer a contração e vai ficar o quê? À l'événement. D'accord? Você chegou ao evento? Tudo bem até aqui? Tá? Outro exemplo que eu poderia dizer seria a questão aqui da palavrinha hospital. Então, hospital no francês é masculino e ele vai iniciar por um H mudo. Então, a gente vai fazer a contração dele, tá? Então, por exemplo, vous êtes arrivé à l'hôpital. Aí eu iria dizer, eu colocaria ali a contração, tá bom? Vous êtes arrivé à l'hôpital. Você chegou no hospital? Vous êtes arrivé à l'hôpital. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui também a contração. A L apóstrofe. Mesmo ali se tratando de um substantivo masculino. Ok? Vamos lá. O. Quando que a gente vai utilizar o o? Muito comum aqui no português observarmos o uso do no. Né? A gente fala muito no, de forma errônea. Então, eu vou no cinema. Não, você não vai no cinema. Quando você vai a algum lugar. Então,
Vous allez ou. O que é esse ou? É importante que você entenda de onde ele deriva. Ele deriva disso aqui, ó. Como em português. Quando eu falo vou ao cinema, você tem o a mais o o, que vai trazer esse ao, essa preposição, né? Vous allez au cinéma. Você vai ao cinema. Então, você irá utilizar para substantivos masculinos iniciando por uma consonante, por uma consoante. O. Ou eu posso utilizar esse o também quando for país masculino, tá? País masculino eu vou utilizar. Então, vou fazer a seguinte pergunta. Quando você chega no Brasil? Quando você chega no Brasil? Qual é o verbo aqui, pessoal? Arriver. Quand vous arrivez, se chega a algum lugar, correto? Nada diferente do português. Si vous arrivez à quelque part. Et c'est clair, ici nous allons avoir au. Quand vous arrivez au Brésil, quando você chega no Brasil? Quand vous arrivez au Brésil. Et ici, mes chers amis, nous avons vraiment la même chose. C'est le premier pilier. E vous êtes déjà habitué. Então, nós temos aqui o primeiro pilar, o que? A padronização neurolinguística. Quando, quand, você, vous, chega, arriver. No Brasil, au Brésil. Quand vous arrivez au Brésil, tá? Quando for o país masculino, você vai colocar o o. Se ele iniciar por uma vogal, você vai colocar o an. Tudo bem? Cessar. Então, já vimos o quê? O, ele é um artigo contraído, nada mais, nada menos do que o a plus le. Como eu coloquei aqui para vocês antes de trazer a contração. Semelhante aqui também. Eu trouxe o a le e depois coloquei a contração, tá? O, perfeito. Até aqui tudo bem, Bruna? Ok. E aí o último que nós teremos vai ser o plural, concernente ao quê? A verbo, perdão, por que eu estou com essa palavra verbos? Com os países que sejam masculinos. No plural. País no plural. Então, país no plural, você vai colocar o O. Ao X. O. Vou nos Estados Unidos? Não, eu vou aos Estados Unidos. Então, esse O, ele é o quê? A plus le. Igual no português. Quando eu tenho o A mais os. D'accord? E esse O também pode ser feminino, tá? Não importa. Por quê? O le, ele é tanto o artigo definido os, assim como o as. Não pense no le apenas como os, que nós não temos las, que tem no espanhol. O le significa tanto os como as. Então, eu vou aos Estados Unidos. Je vais aux États-Unis. D'accord? Je vais aux États-Unis. Se eu te perguntar, você já foi aos Países Baixos? Como é que a gente vai falar isso? Países Baixos, Holanda. Então, a gente vai falar assim, o Pays-Bas. Você já foi. Vou colocar com o tu, tá? Vamos diversificar um pouco. Tu es déjà allé aux Pays-Bas? Tu es déjà allé aux Pays-Bas? C'est une question. Tu es déjà allé aux Pays-Bas? Então, vou colocar aqui Pays-Bas. Você já foi aos Países Baixos? Você já foi à Holanda? A gente vai colocar o X. Tá, Bruna? Tudo bem? Tudo bem. É que às vezes, por exemplo, tem alguns exercícios, no próximo mês, na próxima semana, aí a gente coloca lá, la semaine prochaine, aí já a gente usa o le ou lá, certo? Que tem. Vamos lá. Isso. Ó, a semana é feminino. La semaine prochaine. Então, na próxima semana. Então, é feminino. Quando for masculino, digamos, no próximo mês. Mês é masculino, correto? Le mois prochain, que é masculino. Tá? Se eu falar assim no próximo ano, o ano, quando a gente fala, é feminino.
L'année prochaine, tá? Então, se eu digo, na próxima semana, la semaine prochaine, no próximo mês, ou mês que vem, que a gente diz muito, le mois prochain. No ano que vem, no próximo ano, l'année prochaine. Da mesma forma. Aqui temos o quê? O próximo, né? Algo que está por vir. Então, l'avenir. Teremos aqui também no passado. La semaine dernière. Lembra lá do português? Quem fala inglês vai lembrar do inglês, last week, tá? A última semana, a semana passada, la semaine dernière. Le mois dernier. Então, last month. Mês passado, tá? L'année dernière. Então, the last year, o ano passado, o último ano, tá bom? Sim, Tem mais alguma? Não, acho que meu erro aqui foi traduzi-las como se fosse o, a, os e as, entende? E aí eu percebi que eu estava errando muito nessas coisinhas pequenas. Entendi, sim. É porque no português a gente coloca um no, né? Na próxima É, semana, coisa e tal. No francês ele vai vir a partir do próprio artigo definido. sim, A semana última, tipo assim, se eu fizer a tradução, a semana última, o sim. mês último, não faz sentido. No último mês, no próximo ano, na última semana, tá? É, Então, só aí tem uma última dúvida, que na verdade foi numa frase que eu fiz, que foi como se fosse. Ih, eu esqueci. Que era andar no meu cavalo, que seria. aí você vai andar no meu cavalo? É, Andar no meu cavalo. porque eu sei que andar no cavalo já tem uma frase. É ferra do cheval? A gente vai falar normalmente assim, faire du cheval. Tipo assim, je vais... Eu posso falar meio que assim, je vais chez vous. Je vais mon cheval. Tipo assim, vou Nossa, cavalgar o meu cavalo. um trava-línguas. Tipo isso, né? Je vais chez vous, je vais. Faz até muito tempo que eu não escrevo esse verbo. Deixa eu só conferir aqui se tá certinho, tá, Bruno? Para eu não falar besteira, tá? Então, eu não gosto de falar besteira, então deixa eu só conferir aqui rapidão. Mas, em suma, seria isso, tá? Cavalgar. Cavalgar. Aí, eu coloquei chevauchever, ó. Chevaucher. Chevaucher. Por um V e um Rzinho. Então, ó. Je vais chevaucher mon cheval. Nossa, D'accord? é. Então, vou cavalgar o meu cavalo. Falei que fazia tempo que eu não escrevi. Então, a gente acaba errando. Mas aí seria meio que isso, tá? Vou cavalgar o meu cavalo. Tipo, eu vou cavar. A outra forma, como é que você tinha falado em português? Andar no meu cavalo. Seria isso. Vou cavalgar o meu cavalo. Não teria o... Tá bom? Je chevaucher mon cheval. E merci porque já me fez lembrar lá desse verbozinho, hein? Derrière. Merci beaucoup. Mais alguma dúvida? C'est tout. C'est tout? Très bien. Então, Merci. terminamos por aqui. Então, isso são as preposições aqui, pessoal, que você vai utilizar principalmente com esses verbos. O verbo que exigiu o a será nada mais, nada menos do que eu trouxe aqui para vocês. E lembre-se, sempre... Calma aí. Aqui. Esse A é concernente a mesmas cidades masculinas. Uma vez eu lembro, eu fui utilizar assim, eu vou a São Paulo, eu fui a São Paulo, algo do tipo, aí eu pensei, São Paulo é masculino. Olha o erro que eu coloquei. Eu fiz assim, ó. Je vais au São... Não copie isso, tá? Tá errado. Só para vocês entenderem. Eu coloquei assim, eu pensei, São Paulo é masculino. Eu vou tipo assim, eu pensando, né? Cidade, masculino, coisa e tal. Ou não. Independente da cidade ser feminino ou masculino, você vai colocar ok? Je vais à São Paulo. C'est comme ça qu'on dirait, par exemple, en français. Então, eu vou a São Paulo, tá? Mesma coisa, vou a Rio de Janeiro. Vou ao Rio, que a gente vai falar no português, né? Je vais a Rio. Mesmo a cidade sendo masculina. Tudo bem? Cessar. Mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar algo? Tranquilos? Então, agora, de fato, a gente vai dar início aqui, tá, pessoal? C'est parti. Oi, Marta.
Salut! Ai, meu Deus. Tudo certo? Tudo, estou te ouvindo. Je vous Então écoute. tudo bem. Olá. Salut, ça va bien? Bien, merci. E vous? Je vais bien, merci beaucoup. Alors, mon ami, quel est votre doute, Martha, s'il vous plaît? Ainda nas preposições, não é? Sim, sim. A cidade de São Paulo é bonita. Sim, aí se você falar isso, a gente não vai utilizar, digamos, uma preposição, né? A preposição ali É uma é quando o preposição. verbo exige. Mas e se você falar, se a cidade de São Paulo é bonita, você vai falar assim, ó. La ville de São Paulo est jolie. Jolie. Ou vous pouvez, par exemple, dire aussi la ville de São Paulo est belle. Uhum. D'accord? Jolie, belle, vous pouvez dire comme ça. Você pode dizer dessas duas formas, tá? E se eu disser, eu vou à cidade de São Paulo? Se você vai dizer Eu assim, vou usar só o A? São aham, Paulo? isso, eu vou à cidade de São São Paulo. Paulo. Ok. Je vais. Je vais Pode colocar direto. Je vais à São Paulo. Mas se não quiser, je vais à la ville de. la ville de São Paulo. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Tem alguma diferença entre as duas estruturas, português e francês? Olha aqui. Eu acho que é a construção da frase no português, na verdade. Você vai a São Paulo? Você Não, vai mas para a calma. cidade de Da São forma que Paulo? você me colocou, ó, eu vou à cidade de São Paulo. Você vai a algum lugar. Então, você vai à cidade. Eu estou falando aqui, ó, no francês. Da forma, no contexto que você me trouxe em português, teve alguma diferença entre as duas? Não, não. Então é sempre como eu digo para vocês, às vezes até parece clichê. Cara, francês e português são a mesma coisa. E são, tá? É a mesma coisa, tá, pessoal? Você sabe. Tá? Merci. Au plaisir. Je vous en prie. Merci à vous. Então, Merci. bora lá, pessoal. Agora, o que a gente vai fazer? Eu quero trazer aqui com vocês algumas estruturas, alguns verbos até diferentes, os quais vocês tenham, talvez já tenham visto, estudado, tá? Então, com exemplos, tá bom? Nós teremos aqui esse primeiro verbo, que é o verbo remplir. Remplir, en français, signifie preencher, tá? Preencher. Ou eu posso dizer também encher, tá? E aí vocês vão escrever isso daqui para mim, tá? Eu preciso preencher todas as folhas. Então, vou fazendo bonitinho, explicando para vocês cada um dos verbos, tá? E vocês já vão trazer aqui para mim, como eu mencionei. Depois, você vai colocar assim. Perdão, deixa eu só colocar aqui. Então, o particípio do verbo preencher, pessoal, é remplir, tá? Então, quando você quiser falar, eu preenchi, eu enchi, você vai utilizar o avoir, beleza? E já sabe ali, só colocar o remplir. Então, a seguinte estrutura. Eu, colocar no presente, perdão, na afirmativa. Eu preenchi algumas folhas ontem, ok? E eu vou colocando já o segundo, tá? O segundo verbo que nós vamos ter é esse daqui. Réfléchir. Réfléchir en français signifie pensar, refletir, tá? Réfléchir. Réfléchir. D'accord? Pensar, refletir.
Comme ça. Então, vocês vão perceber que mesmo esses verbozinhos terminados aqui em IR, eles terão o particípio parecido, que vai ser isso aqui, ó. Réfléchir. Tá? E aqui atentem-se a algo importante. O verbo réfléchir, ele vai utilizar a regência a. Réfléchir a quelque chose. Então, seria pensar, refletir a algo, a alguma coisa, tá? Diferente do português, eu penso em algo, eu reflito sobre algo, tá bom? No francês, réfléchir a. Quelque chose. Tudo bem? Então, o que vocês vão trazer aqui para mim é o seguinte. Aqui eu vou colocar a preposição sobre, tá? Porque é o que nós vamos normalmente utilizar no português, tá? Refletir sobre algo, tá? Eu refleti sobre o que você me falou. D'accord? Eu refleti sobre o que você me falou. A segunda forma, vou trazer aqui no presente, tá? Eu vou refletir sobre a nossa viagem. Tudo bem? Então, no primeiro, alguém já fez? Oui, non? C'est ça. Então, vamos lá. Bruna, como é que ficou o seu, por gentileza? J'ai besoin de remplir tous les draps. Le drap? Eu pesquisei, porque eu tenho esse dicionário, eu fui ver folhas. E aí tava como drap. Drap. Pardon, quase me engasguei. Je me suis presque étouffé. Drap, en français, significa lençol, tá? Jura? É. Folha, a gente vai falar assim, fei, fei. Parece que eu estou falando fei, fei. Sabe? Feinho, fei, não. Fei, d'accord? Je vais vous écrire. S'il te plaît. Então, eu preciso, é porque drap é sempre lençol, tá? Linge é concernente a, como é que fala em português? Lençol, Porque tinha roupa até de um exemplo. cama. Eu achei que era folha de ouro porque tinha drap d'or. Aí eu achei, nossa, deve ser folha de ouro, alguma coisa assim, ou deve ser lençol de ouro, algo nesse sentido, sei lá. Tipo isso, seria mais ali concernente a isso, lençol de ouro, coisa e tal. Então, ó, eu preciso. J'ai besoin de remplir, le verbe infinitif, toutes les feuilles. Les feuilles, d'accord? J'ai besoin de remplir toutes les feuilles. Eu preciso preencher todas as folhas. Então, imagine, folha aqui como se fosse folha mesmo, pessoal. Você tem algo para preencher, coisa e tal. Une feuille, d'accord? Porventura, se porventura fosse preciso preencher todas as páginas, poderíamos dizer assim, j'ai besoin de remplir toutes les pages. Page, en français, páginas, tá bom? E como que ficou a sua aqui no passé composé? Ó, eu preenchi algumas folhas ontem. Je ne me rappelle pas comme j'ai fait la conjugaison dans passé composé de verbe rempli. Aqui, ó, que eu coloquei para vocês o particípio, ó, rempli, rempli. Então, j'ai rempli certaines, Certaines, féminin. C'est ça, certes. certaines Si vous voulez, très bien. des feuilles hier. Calma, j'ai rempli, como você está me dizendo a quantidade certas, né? Certas, perfeito, eu não preciso colocar o D aqui, tá? J'ai rempli
Oh, pardon. Certaines. Certaines. Ah, Ok? Hier. Eu preenchi certas folhas. Outra forma que eu poderia dizer seria j'ai rempli quelques feuilles hier. Algumas folhas, tá? Como eu tinha colocado ali mesmo. Agora, se eu tivesse dito assim, ó, eu preenchi folhas ontem. Umas, né? Aí sim, aqui, Bruno, eu poderia dizer, como você falou na questão do D. J'ai rempli de feuilles hier. só Aí sim, utilizado quando não tem uma quantidade específica. perfeito, tá? E aqui seria, no caso, não seria nem o partitivo, aqui seria o quê? Artigo indefinido. Tá. Umas, que é a coincidência de termos o de também, tá? Uhum. J'ai rempli de feuilles hier. Umas folhas. Ok? Oui. Você sabe. Então, mais alguém que já terminou, pessoal, a segunda? Você conseguiu fazer a segunda, Bruno? Não, não terminei. Não? Tá, beleza. Então, prenez votre temps. Então, podem tomar o tempo de vocês, já vou colocando a terceira aqui com vocês, tá bom? La troisième, mes chers amis. J'aime beaucoup ce verbe. Alors, nous allons voir ici le verbe venir. Ok? Venir, vir. Como que eu deixei os outros? Isso, eu já deixei para vocês o particípio, correto? Très bien. Então, o particípio aqui, pessoal, do verbo venir, é esse aqui, ó. Venir, s'il s'agit du masculin. Quando se tratar do masculino. Se for feminino, você vai adicionar o E. Por quê? Porque aqui o auxiliar dele será o être, tá? Sempre. Sim. Auxiliar, être. Então, saiba, para se composer com auxiliar être, você precisa fazer a concordância do particípio. Par rapport ao genre et nombre, com relação ao gênero e número. Então, quando eu venho aqui, ó, venir, eu já sei que é singular masculino. Quando eu digo aqui venir, a pronunciação é pareil, a pronúncia é a mesma, tá? Mas observando a escrita, você saberá, você conseguirá distinguir o masculino, singular, o feminino, singular, do plural e coisa e tal, tá bom? Então, apenas pela escrita. Por quê? Pela pronúncia, o venir é a mesma coisa, tá? Então, venir, auxiliar, être. Vamos lá. Então, o que vocês vão colocar? Primeira coisa, presente. Você não vem hoje? Você não vem hoje? Particípio dele, como eu disse, venir, tá? Por que você não veio à festa na semana passada? Festa, fête, en substantivo féminin, palavrinha feminino, tá? Vocês já poderão utilizar a preposição ali que a Bruna perguntou no início da aula, tá? Por que você não veio à festa na semana passada? Ou não veio à festa da semana passada? Aí teremos uma diferença ali na questão do francês, tudo bem? Como se fosse o português. Você não veio à festa na semana passada e você não veio à festa da semana passada. Se eu deixar o na, você vai colocar o lá. À la fête de la, à la fête la semaine dernière. Se eu quiser trazer o sentido de da semana, da última semana, você vai colocar o de la, da última semana, de la semaine dernière. Ok?
Então, vamos lá. Número 2. Quem já terminou aí é número 2, pessoal? Réfléchir. Le verbe réfléchir. Eu refleti sobre o que você me falou. Personne? Nobody? Bruna? Só a Bruna? Então, deixa eu fazer aqui com a Isa primeiro. Bora lá. Opa. C'est parti, Eu não Isa. tô conseguindo tirar a palminha, eu não quis fazer palminha, eu quis levantar a mão. O importante é que apareceu a mãozinha ali, né? E na hora que você falou só a Bruna, eu fiz. Enfim. O meu, Bora lá. eu acho que o meu tá errado, hein? Tem problema, a gente está aqui para errar mesmo e aprendermos. Ficou. Deixa eu achar. Eu perdi. Tá, ficou. J'ai réfléchi à ce. Tu vous dis? Ce que. Quando Ce você quiser falar, dar esse sentido de o que, você vai utilizar o ce que, tá? Vou colocar aqui um outro exemplo. Ó. Deixa eu não colocar aqui, porque eu quero que fique só com relação aos exercícios. Mas, por exemplo, eu entendo o que você diz. Eu entendo o que você diz. Esse o que, pessoal, é uma pergunta? Não. Então, não vou poder utilizar o qu'est-ce que, tá? Que, ni non plus, nem tampouco o quoi. Esse o que, você vai falar assim, quando estiver dentro dessa forma, nesse contexto. Eu entendo. Como é que é, pessoal? Je comprends. Eu entendo o que você diz. É como se ficasse assim, literalmente no francês. Eu entendo isto que você diz. Isto, isso, ce que. Je comprends ce que vous dites. Je comprends ce que vous dites. D'accord? Tudo bem, Isa? Perfeito. Então, sempre que vocês quiserem utilizar esse o que, tem que estar atrelado à pergunta. O que você faz? O que você come? O que você diz? Saber ter galho. Vai embora. Vai trabalhar o ce que. D'accord? Então, como que ficou? Eu refleti sobre o que você me falou. J'ai réfléchi à ce que? À ce que. Très Só bien. ce que? Não tem o Isso. sobre? Não, o sobre aqui eu coloquei porque seria no questão do português, tá? Mas aí eu expliquei, ó. O verbo réfléchir en français, réfléchir à quelque chose. Então, a regência dele, a estrutura que eu utilizo com esse verbo, à quelque chose. Não posso colocar je réfléchis sur. Ça va pas. Ah, Não encaixa. Tipo assim, eu estaria portuguesando o francês, tá? É normal, eu também tentava fazer, mas aqui eu entendo. Se é o à ce, perdão, à quelque chose, já entra com ele. Então, j'ai réfléchi sobre o que você me falou. Então, eu pensei que j'ai réfléchi à ce que vous avez parlé. Aqui seria qual sentido, Isa? ai, que vous avez parlé. Eu refleti sobre o que você falou. Falou, perfeito. Só que perceba aqui, você me falou. Então, você falou algo para mim. Então, o que a gente vai fazer? J'ai réfléchi à ce que vous... Me. então esse me falou, eu vou colocar um me. Isso, correto. Mas eu vou ter que contrair aqui. Então, vai ficar comme ça. J'ai réfléchi à ce que vous m'avez parlé. Eu refleti ao que, né, no caso, sobre o que você me falou. J'ai réfléchi à ce que vous m'avez parlé. D'accord? Tranquilo, les amis? Tudo bem? Vamos lá, então. Agora o próximo. Eu vou refletir sobre a nossa viagem, ou seja, eu vou pensar na nossa viagem. Lembrando, o verbo pensar, pessoal, diferente do português, que é pensar em algo, né? Pensar sobre, eu penso sobre,
sei lá, acho que a gente pode utilizar o sobre, mas esse suma é o em, né? Do francês, ele também vai vir com essa regência. Pense à quelque chose, pensar a algo, tá? Fazendo a tradução literal, mas essa é a mesma regência, tá? Só para desencargo aqui de consciência, embora já tenhamos visto isso em aulas anteriores. Então, eu vou refletir sobre a nossa viagem. Como é que ficou, Isa? Essa eu não terminei. Eu só fiz o je vais réfléchir. C'est pas grave, on va le faire ensemble. Façamos juntos. Iria ficar je vais réfléchir à nouveau. Oh, quase. Como é que é? Nossa, nosso. Notre. Notre. Verdade. Voilà. Lembra lá, la cathédrale de Notre-Dame. Tem a catedral lá de Notre-Dame? C'est ça. Je vais réfléchir à notre voyage. D'accord? Je vais réfléchir à notre voyage. Ou seja, vou pensar, vou refletir sobre a nossa viagem. Je réfléchis à notre voyage. D'accord? Très bien. Então, como é que ficou aí a sua? Na verdade, como é que estava a construção ali anterior? Sem a correção? Quando você estava tentando desenvolver, como tinha ficado? Tinha ficado, ao invés do notre, eu coloquei no NOS. Nu? Você deixou só o nu? É. Cuidado. O nu, o que ele é? É um pronome pessoal. Nós. Lembra? Quando eu falo nós, se eu te digo no português, quais são os possessivos do nós? Ah, tá. Nosso. Nossa. Como que eu falo isso em francês? Notre. Ah, tá. Eu já ia te Né? puxar. Eu ia falar, como assim? Tá aqui, escrevi para você. Notre. Beleza? Quando eu for falar nossos e nossas, tipo, eu estou falando aqui para ela, pessoal, para Isa, mas muitas vezes tem aluno aqui que às vezes não lembra e me fica meio perdido, tá? E é simples, ó. Nossos e nossas. Como é que a gente vai falar, Isa? No. Ah, No. Tá? Então, nu. Tem alguém de Minas aí? Nu. Né? Minas, o pessoal fala nu. Tem o nu e tem o no. Então, nu, nós. Pronome sujeito, tá? Então, é o pronome pessoal. Notre, nosso, nossa. Nossos e nossas, no. D'accord, Isa? Já me diga, então, como é que seria com vous? Quais são com vous? seria. Como assim? Ó, Seria você, seu. on va faire semblant. Vamos fingir que agora tenhamos aqui o vous, pronome você ou vocês, né? Uhum. Eu quero falar o seu, a sua, os seus e as suas. Como é que eu vou falar em francês? Seria votre. Perfeito? Votre. Então, vamos só trocar o N pelo V. Perfeito. E se fosse plural? Seria vos. Vou. Parfait. C'est ça. Só iríamos tirar o N ali e colocar um V. D'accord? Merci, Isa. Merci beaucoup. Que de plus? Quem mais aí, pessoal? Já terminou? Personne? Mais ninguém? Vamos lá. Marta. Professor, eu arrisquei já no terceiro verbo, mas eu acho que Não eu tem errei problema, não. Bora lá. inteiro. C'est parti. Eu coloquei a primeira frase. Você não vem hoje? Você não vem hoje. Ponto. Não sei se tá afirmando ou se está perguntando, né? Está perguntando. Aqui, ó, pontinho de Você não interrogação. vem hoje? Ah, tá, desculpa. Você não vem hoje? Eu pus, vous n'avez-vous allé aujourd'hui? Presque.
Aí, tipo assim, se fosse com ir, seria isso mesmo. Com o verbo ir, seria você não vai hoje? Vous n'allez pas aujourd'hui? Só que aqui, como é o verbo vir, vamos Vir, lá. Você vem, vous venez. Vous vous venez. venez, Só que eu estou negando. Você não vem hoje? vous n'avez, Então, vous n'avez ne venez pas ne quand? Quando? pas. Ne venez pas aujourd'hui. Só isso? Que ça, só Meu isso. Deus. É, eu pus esse a ler a mais aí, então. E Porque o esqueci, aller é o eu verbo esqueci, ir, tá? tem, tudo bem. Eu poderia dizer venir. assim, ó, você vai vir ou você não vai vir hoje? Aí seria outra forma. Mas você já consegue desenvolver tranquilamente. Porque aqui eu trabalhei diretamente o verbo venir. Você vem? Vous venez. Você vem hoje? Vous venez aujourd'hui? Você não vem hoje? Vous ne venez pas aujourd'hui? Aí seria assim. Então, eu esqueci o início, eu esqueci do paz e pus lá o alê sobrando. Eu pensei que fosse só vir. É você vem, né? Isso, você vem. Então a gente vai conjugar, tá? Vem aqui do lado. Très Ok, bien. é isso. Agora, essa daqui, como é que você fez essa daqui, Marta? Vous l'avez faite? Bom, então eu vou tentar é por quê, né? Isso. Vous ne venez pas à Calma, la quase, fête. quase. Aí, ó, como eu deixei aqui para vocês, je vous ai laissé ici la remarque. Então, eu deixei aqui para vocês a observação. Ó, venir é o verbo vir. Já deixei aqui, ó, auxiliar être. Então, auxiliar être. Tá? Auxiliar être. Vous êtes. Pourquoi vous... por que você não veio? Pourquoi vous n'êtes venu... Calma, ó, siga aqui comigo o raciocínio, ó. Vous ne êtes pas, porque a gente vai trazer negação. Então, opa, vamos contrair Vous aqui. n'êtes pas, Pourquoi vous n'êtes pas quoi? Venu pas venu à la la... fête C'est ça. la semaine... Como que é? La Semana passada? semaine Semaine dernière. dernière. C'est ça. Dernière. Só que, como que você lê isso aqui em português, Marta? Por que você não veio à festa na semana passada? Ok. Mais uma vez, por gentileza. Por que você não veio à festa semana passada? Très bien. Maintenant en français, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas venu à la fête la semaine dernière. C'est ça. Une fois de plus. Mais uma em francês. Pourquoi vous n'êtes pas venu à la fête la semaine dernière? C'est ça. Super. Félicitations. Merci beaucoup. Entendeu? Merci, Então, o merci. verbo venir, ele é parecido com o verbo aller, tá? É um verbo de tá bom. movimento. O que que significa isso? Que nós utilizaremos no passé composé, passado, o auxiliar être, tá? Être. Ok. Então, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Comme ça, tá? E outra coisa, se você está com dúvida, Isa, você mesmo falou, estou com dúvida com relação aos verbos, coisa e tal, nananã. Ó, lá no início, sempre já tem até lá na plataforma para vocês, já deixei gravado. Le conjugueur, d'accord? O conjugador. Baixe esse aplicativo, porque ele tem todos os verbos em todos os tempos disponíveis em francês. O que você precisar, poxa, eu quero ver ali o verbo jorrar. Como é que eu falo jorrar em francês? Você pode usar ali o reverso contexte, que eu gosto muito, né? Porque é um dicionário francês, português, português, francês, coisa e tal, com contextos. Ah, como é que é jorrar? Você coloca lá. Depois você entra aqui, le conjugueur, coloca o verbo. Então, todos os tempos verbais, tá? São aplicativos. Já porque tem alguns alunos que são teimosos e ainda não baixaram. Então, baixe e utilize. Isso vai te ajudar muito aí na sua experiência com relação ao estudo da língua francesa. Tá bom? Jusqu'ici, tu vas bien?
Até aqui tranquilos? Então, eu vou fazer mais uma, tá? Para fecharmos aqui com chave de ouro. La quatrième, mes chers amis. E aí, olha só o que eu vou fazer com vocês. Vocês vão utilizar essa estrutura. Ne jamais venir. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar o passé composé do verbo vir, porém, na negação com o jamais. Tá bom? Ne jamais. Je n'ai. Então, bora lá. Primeira coisa. Primeiro exemplo, tá? Lucy. Então, Lucy nunca veio se divertir em minha casa. E a segunda. A primeira eu já deixei no passé composé. Nunca veio. E a segunda, nunca vem. Tá bom? Como é que vai ser? Para isso, vou colocar para vocês toda a conjugação do verbo venir. Bora lá. Eu venho. Je viens. Tu vens, você vem. Tu viens. Ele vem, ela vem, a gente vem. Ou, né? Se você for colocar o on, como é que vai ficar? Ele vem, ela vem, a gente vem. Viemos. On vient. Vient. Nous venons. Nous venons. Não se confunda, porque no português, quando eu digo nós viemos, eu posso ter o presente e eu posso ter também depois o passado. Nós viemos, tá? Então, aqui está o presente. No português, há essa coincidência de ser nós viemos no passado e no presente. Tudo bem? Você vem, vocês vêm. Vous venez. Eles vêm, elas vêm. Ils viennent. Viennent. Ça va? Alors, c'est parti. À nouveau, la prononciation. Então, vamos lá novamente a pronúncia. Je viens. Tu viens. Il, elle, on vient. Nous venons. Vous venez. Ils viennent. Viennent. Tá? Agora, você vai falar. Eu vou te trazer aqui o sentido em português. Você vai falar para mim em francês. Bora lá. Eu venho. Tu vens ou você vem de modo informal. Ele vem, ela vem, a gente vem, viemos, onde eu suprimo o pronome, tá? Sujeito oculto. Nós viemos. Você vem. Vocês vêm. Lembre-se, tanto o singular como o plural. Só que se for singular, é a forma rebuscada. O senhor vem, a senhora vem, tá? Eles vêm. Ils viennent. Viennent. Você vai pronunciar só até aqui. Viennent. Viennent. D'accord? Très bien. Então, aqui. Lucy nunca veio se divertir em minha casa. Ai, Leandro, como é que eu digo se divertir? Bora lá. Se divertir, pessoal, é esse verbozinho. S'amuser. S'amuser. Tudo bem? Então, nunca veio se divertir. C'est parti. Lucy. Se você vai utilizar o nunca, perceba, você não vai utilizar o já, perdão, você não vai utilizar o pas. Então, a estrutura já está aqui, ne jamais, tá? Legal. Então, Lucy vient. Ela vem. Então, Lucy vem. Ela nunca vem. Lucy ne vient jamais.
Faire quoi? Fazer o quê? Lucie ne vient jamais s'amuser em minha casa. Lucie ne vient jamais s'amuser chez moi. D'accord? Lucie ne vient jamais s'amuser chez moi. Ela nunca vem se divertir em minha casa. Lucie nunca... Opa! Calma aí. Calma, calma. Errei aqui, tá, pessoal? Confundi o primeiro com o segundo. Excusez-moi. Je suis perché aujourd'hui. Então, dentro da segunda, que é no presente, né? Então, Lucie nunca vem à minha casa se divertir. Lucie ne vient jamais s'amuser chez moi. Então, Lucie nunca vem se divertir em minha casa. D'accord? Agora, no passado, então, o verbo venir, você já sabe, nós vamos conjugá-lo com auxiliar être. Como é que vai ficar? Façam sempre a primeira forma afirmando, porque depois fica mais simples, bem mais tranquilo de você trazer a negação. Porque a negação, em suma, a primordial que você tem que saber é o ne pas. Se eu digo ela veio, ela não veio, ela nunca veio. E a partir daí você vai entrando com as outras. Só que o mais importante é essa. Então, ela veio. Lucie veio. Se é venir. Tá certo? Est correct jusqu'ici, mes chers amis? Tá certo aqui, pessoal? Ah, tô vendo a cabecinha aí não, né? Por que que não está certo aqui? Qu'est-ce qu'il nous faut faire lá? Então, o que que nós precisamos fazer aqui? O que nos é necessário fazer aqui? Feminino, correto? Então, se é feminino, terceira pessoa do singular, eu tenho que adicionar aqui a letra E, para que tenhamos agora corretamente o particípio. Leandro, mas vai mudar alguma coisa a pronúncia? Se fosse, por exemplo, um nome masculino, Lucas, Lucas, Lucas veio? Não, seria a mesma coisa. Porém, através da escrita ali, eu já saberei de que se trata do quê? Terceira pessoa do singular no feminino. Beleza? Lucie est venue. E a gente vai colocar o restante da estrutura. Lucie est venue s'amuser chez moi. Très bien. Só que qual é o contexto? Lucie nunca veio. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos negar aqui o auxiliar. Lucie ne est... Aí eu entro agora com o jamais. Ne est jamais, d'accord? Venue. Contraction. Et voilà. Lucie n'est jamais venue s'amuser chez moi. Tranquilo? Tudo bem? Agora coloquem para mim, por gentileza, pessoal, como se fosse você. Primeira pessoa aqui do singular. Eu nunca vim me divertir, por exemplo, na casa de vocês. Tá? O verbo venir no francês, ele também, dependendo da situação, do contexto, ele pode te dar o sentido de ir, correto? Imagina, uma coisa que eu ouvia muito, era muito comum, quando estava na França, meus amigos falavam assim para mim, Leandro, je vais venir au Brésil. Aí eu ficava, eu quero vir ao Brasil? Aí eu ficava meio assim, sim, porque ali naquele sentido, ele queria me dizer, através do verbo vir, eu quero ir ao Brasil, tá? Tudo bem? Então, você pode utilizar também o venir, dando esse sentido de ir. Tudo bem? Então, coloquem aí, na primeira pessoa do singular, façam essa estrutura agora com o je. Vou colocar aqui em português. Então, eu nunca vim me divertir na casa de vocês. Eu nunca vim me divertir na casa de vocês.
Como que vai ficar aqui, pessoal? Atente-se ao seguinte. Você, senhora, senhorita, você vai concordar o particípio. Então, você vai adicionar o E. Monsieur, vous n'allez pas mettre un E de plus. Você não vai colocar um E a mais, tá? Então, senhores, vocês não vão colocar um Ezinho. Eu nunca vim me divertir na casa de vocês. Bora lá. Primeira coisa que você tem que identificar aqui é eu vim. Como é que eu falo eu vim? Je suis venu. Eu vou colocar aqui caracterizando, tá? Meu gênero. Je suis venu. Perfeito. Je suis venu me amuser. Né? O verbo pronominal. Je me, tu, te, il se, nous, vous, il se. Je suis venu me amuser. Ah, legal. Só que a gente vai trabalhar a contração. Je suis venu m'amuser na casa de vocês. Ou seja, chez vous. D'accord? Chez vous. Agora vamos negar. Eu não vim. Eu sei que o que nós queremos dizer é eu nunca. Perfeito. Só que vamos por partes. Eu não vim. Je ne suis pas venu. Eu não vim. Ok? Até aqui tranquilos o contexto? Agora, eu nunca vim. Je ne suis jamais. Você só troca o pas pelo jamais. Então, eu não vim. O não é o pas. Eu nunca é o jamais. O jamais. Je ne suis jamais venu m'amuser chez vous. D'accord? Então, meninas, vocês vão adicionar o E. Les garçons, meninos, vocês vão deixar sem o E. Vocês vão deixar como eu deixei no início. D'accord? C'est ça. Alguma dúvida, pessoal? Vous êtes tranquille? Querem que eu faça mais uma com vocês ou estão safos, estão tranquilos? Mais umas? Pardon, mais uma? In de plus? Então, beleza. Vou fazer agora a última aqui, então. Teremos o verbo... A cara da Isa. Eu acho engraçado esse teu headset. J'aime beaucoup votre casque. Ton casque, Isa. Esses dias eu vi umas meninas usando capacete, só que com essas orelhinhas. Eu achei bacana. Capacete de moto. Ok, vamos lá, então. A última, teremos essa aqui. Eu deixei os números ali, não deixei? Isso, beleza. Número 5. Perceba que nós estamos utilizando bastante vários verbos aí, pessoal, onde nós vamos utilizar o auxiliar être, tá? Então, estou colocando para vocês sempre o contexto. O próximo verbo é esse aqui, partir. Partir realmente significa partir, ou ele também vai dar o sentido de vazar, ir embora, tá? Ir embora, ok? Vamos conjugar. Na verdade, eu vou colocar a conjugação dele aqui embaixo, que aí o restante fica mais tranquilo. Então, ó, verbo partir. Eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, você parte, vocês partem, vós parteis, eles partem, você partir. Je pars. Tu pars. Il, elle, on part. Nós não, né? Complicado. Nous. Foi sem querer que saiu o i aqui, tá? Nous partons. Vous partez. Et troisième personne du pluriel, ils partent. Ils partent. D'accord? Ah, Leandro, qual que é o particípio desse verbo, partir? Pensa comigo aqui em português. Se eu te pergunto, qual é o particípio do verbo partir, pessoal, em português? Partido, partida. Correto? Ou no francês, parti. Parti. E se for o feminino, você vai adicionar o E. Tá? E se for o pluralzinho, você vai adicionar o S. Tá bom? Como sempre, você terá que fazer aqui concernente aos verbos que
que vão utilizar o être como auxiliar. Ça va? Então, vamos lá. A estrutura que vocês vão utilizar aqui comigo será a seguinte. Vamos lá. Quero que vocês utilizem o future simple aqui. Então, meu pai não vai embora hoje, mas ele partirá, ou ele irá, tá? Subentendendo, embora, ele partirá amanhã. Primeira. Vou colocar a primeira no presente, tá bom? Depois vamos colocar aqui no passé composé. C'est parti. Vamos lá. Um minutinho, vou só pegar uma água, pessoal. Estou com a garganta seca, esqueci de pegar a garrafa. E aí eu já volto com vocês, tá? Então, podem ir fazendo. Primeira no presente, tá? Segunda no passé composé. E eu já corrijo com vocês. Qualquer dúvida, é só levantar a mão. Alors, comment ça va? Qui a déjà fini? Quem já terminou? Se tiver terminado, pode levantar a mãozinha, tá? Bruna? Foi? Tá, bora lá. Ele está perguntando qual é o auxiliar. É o être. Calma. Ah, sim, perdão. Partir, isso. Ó, percebe, sempre que eu não fizer essa meio que elucidando ali, olha, pessoal, aqui a concordância, coisa e tal, já saiba. Auxiliar, être, tá, Isa? Porque com o être a gente vai teremos que fazer a concordância. Então, Bruna, a primeira aqui, ó, meu pai não vai embora hoje, mas ele partirá amanhã. Mon père ne va pas partir aujourd'hui, mais il partira demain. Demain, très bien, c'est ça. Alors, mon père ne va pas partir aujourd'hui, mais partira demain. Tout à fait, très bien. Meus amigos foram embora no ano passado. Mes amis, eu esqueci mes amis, eu esqueci a conjugação do être na terceira do plural. Sont. Mes amis sont partis Très l'année bien. dernière. Sont partis l'année dernière. É dernier ou dernière? Porque aqui quando eu utilizo année, observe aqui, ó, esse EE feminino. L'année dernière. Oui. Tá? Ah, Leandro, mas eu já vi l'an dernier. Pode. Seria um outro, vamos dizer, seria um sinônimo, tá? Mas normalmente a gente tenta utilizar o année. Porque o année ele dá o sentido dos 12 meses, tá? Essa é a questão. Mas l'an, se você utilizar l'an, seria dernier, terminaria aqui no R e não teria o acento grave no E, tá? Então, dernière, l'année dernière. Isso, você sabe. Mes amis sont partis
l'année dernière. Só Très bien. um ponto, professor. Sempre que a gente usa no passé composé o être, os verbos eles indicam movimento, né? Por exemplo, arriver, venir, Sim. partir. É como se não é nem um movimento, é como eu tipo, como que eu fiz para não me confundir? Imagina assim, ó. Quando você faz uso do passé composé com avoir, a ação ela tem um início e um fim. Uhum. Eu comi. A ação iniciou e terminou. Agora imagina, se eu digo para você, eu cheguei no aeroporto. Você chega no aeroporto, vou até fazer tipo assim, você chega no aeroporto e fica assim, ó, Não. estático? Não. Várias outras ações irão se suceder, vão desencaminhar, né? Desencaminhar? A gente fala isso em português? Pode, né? Desencaminhar? Desencaminhar? É. Dérouler. É porque eu pensei em francês e falei em português, Sim. pardon. Beaucoup d'autres actions vão dérouler, vão se desenvolver, vão Desenrolar. caminhar. Vão acontecer, excusez-moi. Entendeu? Então, aí eu vou utilizar o être. Eu cheguei, perdão, eu entrei. Você entra no lugar e para? Não. Você vai, faz, pá, coisa e tal. Então, várias ações vamos dizer, Que sucedem. se sucedem, isso. Decorre, acontece. Então, auxiliar, être. Agora, quando eu digo, eu corri, a ação ela teve início e um fim. Porque às vezes o aluno pensa, movimento. É. Não é esse movimento, entendeu? Eu corri. Você correu e parou, bum. Avoir. J'ai couru. Agora não. Eu entrei, eu saí, eu parti, eu cheguei, eu fui, eu vim. Aí todos esses verbos a gente vai utilizar com o être. E aí precisaremos fazer a concordância, né, do auxiliar. D'accord? Porque às vezes o aluno pensa só o movimento, ele pensa nisso, nadar, correr, caminhar, e aí não dá. A ação ela tem um Você início e um fim. pontuou isso, senão poderia usar o être Sim. erroneamente. Foi a melhor forma que eu identifiquei, que eu falei, cara, você entra, você não fica parado. Você entrou, várias outras ações. Entendi. Então, por isso que eu utilizo o être. Eu cheguei e fiquei paradinho ali. Não. Várias outras ações têm que acontecer. Eu saí, mas você saiu do trabalho, você saiu e ficou parado ali na porta do trabalho? Não. Você pegou um táxi, você pegou o teu carro, então je suis sorti. E assim sucessivamente. Fica mais simples o raciocínio, né? Fica mais claro, né? Do que só ação, movimento. Quando a gente fala movimento, nosso cérebro ele já vai de forma literal. Correr, andar, coisa e tal. E aí a gente cai em uma armadilha, nesse caso. Ça va? Sim. Très bien. Pessoal, mais alguma dúvida? Tranquilos? Não? Isa? A Isa já balançou a cabeça ali. Quel est le doute? Qual a dúvida? Calma, é um sim de não dúvidas, tranquilos? Mas você vai falar assim, pas de doute, sem dúvidas, tá bom? Alors, mes chers amis, então a gente termina por aqui, tá? E aí eu gostaria que vocês fizessem, semelhante ao que eu deixei aqui para vocês, dentro desses exercícios, alguns outros, tá? Então, eu vou deixar aqui, ó, o verbozinho entrer, que é entrar. Então, você vai fazer a mesma coisa, vai utilizar com o auxiliar être. Você vai utilizar o verbozinho arriver, que nós vimos. E o último, sortir, sair, tá? Então, como um pequeno devoir. Entrer, arriver, sortir. Ok? Então, vou deixar o seguinte. Vou dar o exemplo para vocês, mas eu gostaria que vocês também desenvolvessem um exemplo, pelo menos, com cada um. Tudo bem? Três carros entraram na minha rua ontem à noite. Tá? Vamos deixar aqui no passé composé. Arrivei.
E aí, o próximo sortir. Eu ainda não saí do trabalho, tá bom? Então, todos os 3 vocês irão utilizar o avoir, perdão, o verbo être, tá, pessoal? Então, je suis sorti, je suis arrivé, je suis entré. Les 3 en ayant le verbe auxiliaire être, d'accord? E aí vocês vão fazer como eu deixei o exemplo e vão criar uma de vocês, tá? Uma com o exemplo aí que vocês quiserem desenvolver. Tudo bem? Então, estamos chegando aqui ao término. Merci beaucoup pour la présence, mes chers amis. Je vous souhaite un superbe week-end. E Isa, baixe o Le Conjugueur, hein? Para você que tiver qualquer dúvida, é só dar uma olhadinha lá nele, tá bom? C'est ça. Tchau, tchau, Bruna. Tchau, Peterson. Merci à vous. Au revoir. Tchau, tchau.